Quem é você, além do seu currículo? Essa pergunta, às vezes, é um pouquinho difícil para a gente responder, né? A gente está tão acostumado a dizer onde a gente se formou, com quem a gente estudou, qual a pós-graduação que eu fiz, qual o mestrado. E quando a gente precisa falar de quem nós somos, aí fica um pouco mais difícil. Bom, essa sou eu. Aqui do meu lado você pode ver o meu filho João Paulo, pai do Snow. Embaixo tem o Domênico, que é o verdadeiro pai do Snow. Ali sou eu, meu marido, meu filho. Aqui a família toda, num momento super feliz que a minha mãe estava se recuperando do câncer e essa foi a última viagem que a gente fez. A minha mãe foi conhecer a Disney. Embaixo tem o meu irmão, a minha cunhada, nós três novamente. E aqui a turminha do barulho, a Rafaela, o Heitor e o João Paulo, que é o meu filhote. Para começar, e para que a gente esteja realmente aqui, eu quero propor um exercício de mindfulness, de atenção plena. E eu convido aos que quiserem e puderem que fiquem numa posição confortável, mas não relaxada. Coloquem as mãos sobre as coxas, coloquem o bumbum na cadeira, os pés no chão. Imaginem que tem um fio condutor que liga a sua cabeça ao universo e finca os seus pés na terra. E agora, nós estamos presentes aqui. Eu quero fazer um convite a descobertas, a um novo olhar e a sair do piloto automático. Bom, a nossa conversa vai começar falando sobre as forças de caráter e o convite que eu faço é que você tire o holofote que você tem sobre si mesmo, daquilo que falta e daquilo que está errado com você, e coloque o holofote pelo lado de fora. Olhe para você e perceba o que você tem de bom. Qual é o seu melhor? O segundo tópico da nossa conversa, o nosso segundo convite, é sobre carreira. E eu te convido para um novo olhar. Se você já procurou fotos de carreira no Google, ou tem uma porção de plaquinha, cada uma indicando para um lugar, ou tem um caminho que abre, né, que ele diverge numa bifurcação. E o convite que eu te faço é que a gente possa convergir a nossa vida pessoal e a vida profissional. Porque, na verdade, nós não somos seres fragmentados, nós somos seres inteiros. E a gente precisa dessa união, né? E o que a gente tem vivido hoje nessa pandemia é isso, né? É essa junção da nossa vida profissional com a vida profissional. A gente precisa entender que nós somos um indivíduo, uma pessoa, e não vidas separadas. Então, para a gente entender essa carreira numa perspectiva de realização, a gente precisa convergir e entender carreira como um caminho, como uma direção da vida. E o outro ponto que eu quero conversar com vocês também é sobre realização. E aí, realização é diferente para cada um. O que é realizado para mim, me sentir realizado para mim, não é necessariamente o que te realiza. Mas uma coisa é certa: a gente está acostumado a pensar em realização como algo que eu vou conseguir, como uma meta. Então, a gente sai do ponto A para o ponto B e quando eu chegar no ponto B, eu vou me sentir realizado. E eu te convido, você pode ver nessa figurinha aí,
a olhar a realização no trajeto, no percurso. É no percurso que a gente se realiza. É no percurso que a felicidade acontece e não num ponto de chegada. A gente vai começar a falar sobre forças de caráter. Bom, as forças de caráter são traços positivos da nossa personalidade. Todos nós temos, né? As forças de caráter são a espinha dorsal da psicologia positiva, né? E elas surgiram, né, esse conceito de forças de caráter, a partir de um estudo realizado no ano 2000 por mais ou menos 55 pesquisadores liderados por Martin Seligman e Christopher Peterson, que buscaram, né, ao longo da literatura e dos principais livros, né, da história da humanidade, em 2000 anos da história da humanidade, e também nas diversas culturas, que forças, né, eram valorizadas positivamente por todas essas culturas, né? Martin Seligman, como eu falei, é o pai da psicologia positiva. Ele nos diz que as pessoas só podem ser realmente felizes quando utilizam as suas forças em todos os aspectos da sua vida. E aí volta aquele pensamento. Nós não somos seres fragmentados. Nós somos um ser que busca essa realização, que busca a felicidade. Bom, são 24 forças. E essas forças têm algumas características que devem ser consideradas. Elas têm uma linguagem comum, que descrevem o que há de melhor nos seres humanos. Elas são universais e são valorizadas por todas as culturas. Elas têm uma dimensionalidade e um contexto, porque essas forças ocorrem em várias dimensões e elas precisam estar ancoradas num contexto. Cada força envolve várias dimensões. Essas forças são plurais. As forças ocorrem em combinações. Nunca ocorre uma sozinha, né? Nós não somos fragmentos. Hoje eu uso essa força, amanhã eu uso essa força. As forças ocorrem em conjunto, às vezes até todas elas. Todas as forças importam. Isso é um ponto muito, muito, muito importante, né? Importante. Por quê? Porque esse conceito de forças de caráter, ele não olha para as nossas fraquezas. Ele olha para aquilo que nós temos de bom. Então são forças e todas elas são importantes. Existem diferentes tipos de forças, né? E a gente está falando especificamente das forças de caráter. Mas existem talentos, habilidades, interesses, recursos, valores e outras forças. Mas a gente está falando das forças de caráter que têm essas características que eu estou trazendo para vocês. Um outro ponto muito importante é que essas forças podem ser desenvolvidas. Então, no momento que eu preciso de uma força, eu posso escolher desenvolver ela. E aí a gente tem diversas intervenções que já são estudadas e validadas cientificamente. Eu posso dar um exemplo meu na pandemia. Eu precisava, logo no início, terminar um TCC de uma pós que eu estava fazendo, e a minha força da curiosidade era uma força muito alta. E a força de curiosidade é uma força que faz com que você busque tudo, porque tudo é interessante. E aí isso me dificultava focar. Então eu comecei a utilizar intervenções voltadas para o amor ao aprendizado. E isso me permitiu que eu pudesse focar e terminar o meu trabalho. As forças são sobre fazer e ser. Ou ser e fazer. Bom, ser porque elas estão relacionadas com a nossa identidade, né? Aquele conjunto de forças, naquela ordem, é quase que a nossa identidade de traços positivos. E fazer porque força, né, como a gente estuda na física, a força é uma ação, né? E essas forças realmente só se manifestam quando a gente coloca em ação. Sobre o ser, tem um outro ponto importante também, que é a questão do mindfulness, quando traz a questão da presença, né? E o oposto disso, né? Que é esse multitarefas. E quando a gente fala de carreira, eu pelo menos, eu tinha uma sensação que era uma grande vantagem para mim ser multitarefas. Então eu achava o máximo poder falar no telefone, ler um livro, conversar com fulano. E eu, a partir do momento que eu comecei a fazer exercícios, né, de mindfulness com forças de caráter, eu comecei a perceber o quanto me cansava ser multitarefas, né?
me venderam isso como um ponto, como um ponto vantajoso. E, na verdade, é, os estudos mostram, né, que a nossa produtividade aumenta quando a gente é capaz de se concentrar em alguma coisa. A nossa realização, né, a nossa felicidade também aumenta quando a gente realmente está presente naquilo que a gente está fazendo. Bom, essa é a tabela periódica das forças de caráter, como é conhecida, né? Nós temos 6 virtudes: sabedoria, humanidade, justiça, temperança, coragem e transcendência. E abaixo dessas virtudes nós temos as forças. E as forças são entendidas como os caminhos que levam às virtudes. Bom, e para você que quer descobrir suas forças, eu vou deixar aqui nesse QR Code um link, que é esse mesmo link que está escrito abaixo, né? Um link para o teste gratuito de forças de caráter, para que você possa descobrir, né, e ativar as suas forças. Como a gente já tinha falado anteriormente, a gente vai olhar a carreira como caminho, curso, percurso, trilha, duração da vida, né? E esse caminho, às vezes ele é mais sinuoso, né? Às vezes você tem que fazer um esforço maior para subir, às vezes você vai, né, embalado, descendo, porque é a nossa vida, né? É o fluxo da vida. Então, ele não é constante. A gente tem altos, tem baixos, tem épocas de calmaria. Essa é a carreira. É dessa forma que a gente tem que olhar para a nossa carreira, para que a gente possa conseguir a nossa realização. Tem outros aspectos que eu trago aqui que são bem importantes relacionados à carreira. O primeiro é o propósito, né? É aquilo que faz você sair da cama todos os dias para encarar essa jornada chamada vida, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo propósito, porque tem gente que está já entrando numa noia: qual é meu propósito? Qual é meu propósito? A gente pode ter vários propósitos, né? Os nossos propósitos mudam durante a nossa vida. E propósito é de cada um. Um pode ser acabar com a fome no mundo. E para o outro pode ser não deixar que os filhos morram de fome. E tudo bem, né? É só a gente tem que tomar cuidado, porque quando o termo vai ficando muito na moda, né? A gente pode entrar nessa noia de querer achar o grande propósito da vida. Um outro ponto importante é o que a gente já havia comentado sobre um novo olhar sobre a nossa carreira. Estar presente, sair do piloto automático, colocar a nossa lente de forças e ampliar o nosso campo de visão para a nossa carreira e para aquilo que realmente, né, a gente consegue usar as nossas forças, né? O que eu faço? Eu consigo incorporar as minhas forças, porque a partir daí eu vou conseguir a autorrealização. E um outro ponto importante, né, é esse repensar da nossa carreira na pandemia. A crise, né, nos força e além das nossas forças. E muitas vezes a gente acaba por descobrir forças que estavam esquecidas ou forças que estavam latentes. E aí a gente coloca isso em prática. E se a gente incorpora isso na nossa carreira, a gente começa a caminhar rumo a essa realização. Bom, tem um exercício que eu acho muito interessante. Relembra uma situação da sua carreira que você estava no seu melhor momento. Que forças você consegue identificar? Esse exercício é muito bacana. E a partir do momento que a gente começa a apreciar, a se familiarizar com essa linguagem de forças, elas vão ficando presentes no nosso dia a dia. E aí vai trazendo o bem-estar, né? A felicidade. Vai dando aquele uhul na nossa vida. Bom, a reação mais comum da mente humana, né? Quando a gente conquista alguma coisa, não é satisfação, é sim um anseio por chegar a uma outra meta, né? Isso a gente precisa ressignificar, né? E lembrar que a realização ocorre durante a caminhada. E o que as forças têm a ver com a realização, né? Primeiro é a autoconsciência, esteja atento às suas forças, né? E a forma como você usa elas no dia a dia.
a positividade, não uma positividade tóxica, mas que você possa encontrar prazer, envolvimento e significado em descobrir quais são as suas forças, né? A forma como você pode se capacitar para usar aquelas forças melhor, com mais frequência, com mais intensidade e duração, com mais equilíbrio, com mais fluência e habilidade. E o outro é a produtividade, né? Você se torna mais engajado, produtivo e feliz quando usa as suas forças de caráter no trabalho. As pesquisas nos mostram que os trabalhadores que usam ao menos 4 forças de caráter no trabalho percebem que eles têm experiências mais positivas e relatam que o seu trabalho é um chamado em suas vidas. Bom, e aí, quando a gente junta isso tudo, forças, carreira e realização, fica aqui essa mensagem para você. A primeira, forças de assinatura, né? São aquelas 5 primeiras que a gente já havia conversado. Entenda quais são as suas principais forças, né? Examina, percebe no seu dia a dia como elas te energizam, como elas te deixam bem e como é natural para você usar. Começa a refletir sobre elas. Pergunta a si mesmo, né? Quantas dessas forças você consegue usar regularmente no seu dia a dia? E começa a fazer o exercício de usar essa força de uma nova maneira. Né? Conversa com seu líder, conversa com seus liderados, conversa com seus colegas de trabalho e vê que forças eles reconhecem em vocês. Às vezes a gente se surpreende porque aparecem forças que a gente nem imaginava que tinha. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, né? De como despertar essas forças na busca da realização. E aqui eu agradeço a oportunidade, né? Estou eu aqui no meu trabalho e na certeza que em breve vamos poder nos encontrar e nos abraçar. Vai passar. Um grande abraço, coragem e usem as suas forças.